O sol da manhã cobria os degraus do tribunal como mel derramado, mas o sabor era amargo. Duas viaturas esperavam ao ralente, com as luzes a piscar, enquanto o agente Brent Callan endireitava os ombros e bloqueava a entrada. Um homem negro, com um blazer azul marinho, subiu o último degrau, trazendo uma elegante pasta de cabedal. Ziga, disse Callan, batendo com a palma da mão no peito do homem com crueldade casual. A pasta abriu-se de súbito. Os papéis esvoaçaram como pássaros brancos assustados da pedra. Vadios imundos não entram no tribunal, acrescentou Callan, suficientemente alto para que os outros agentes soltassem uma risadinha. O homem manteve-se firme, com o maxilar tenso, os olhos fixos na placa de bronze por cima das portas, como se fosse um farol. O parceiro de Callan, Boyd, riu-se. Já vi isto centenas de vezes, disse Boyd. Todos dizem que tem assuntos lá dentro. Callan agarrou o pulso do homem, rodou-o e bateu com ele contra o granito frio, mãos atrás das costas. Os dentes de metal morderam. Uma rajada de vento levantou uma página onde se lia Peterson contra a cidade. Callan bufou. Papéis roubados. Que querido. A boca do homem abriu-se e fechou-se. Inspirou lentamente, como se contasse o rastilho de um fusível. O colarinho da camisa estava direito. O seu ritmo cardíaco, não. Tu não pertences aqui, sussurrou Callan, com um hálito azedo e uma voz destinada a magoar. O homem pestanejou uma, duas vezes, como se selasse uma promessa em silêncio. Últimas palavras antes de te ensinarmos as regras? Perguntou Callan, sorrindo para a câmara corporal que ele jurava estar a gravar. O olhar do homem não se desviou da placa. Justiça igualitária sob a lei. Quão igualitária poderia ser hoje? Fizeram-no desfilar pelos detetores de metais como um troféu. Um novato apanhou os papéis caídos para dentro de um saco de provas, empurrando a pasta com a bota, enquanto as gargalhadas ecoavam no mármore. A nódoa negra, que florescia nas maçãs do rosto do homem, parecia a luz de uma tempestade. Ele disse uniformemente: "A minha identificação está no bolso interior." Callan ignorou-o. Olhe em frente. O corredor cheirava a detergente de limão e a velhas discussões. Os funcionários judiciais olhavam para os seus ecrãs. A segurança era uma arte que conheciam de cor. Olha para mim quando te falo, disparou Callan, pondo os dedos no maxilar do homem. O homem susteve-lhe o olhar sem vacilar. Estás a tremer, disse Boyd, encantado. Não te preocupes, grandalhão. Vais ter oportunidade de falar quando o juiz te perguntar por que estavas a invadir propriedade com ficheiros roubados. Um oficial de justiça levantou o olhar e depois desviou-o, com a testa franzida por um reconhecimento que não conseguia situar. O homem respirava através da dor, como um nadador a contar braçadas. Devias ter fugido, disse Callan. A tua gente foge sempre. O silêncio do homem encheu o corredor como um veredito ainda por ler. Ao fundo do corredor, atrás de portas de carvalho, a lista de casos atualizou-se para a primeira audiência da manhã. Em algum lugar, um relógio bateu a meia hora. Os olhos do homem desviaram-se para um retrato emoldurado. Um juiz de toga negra, malhete erguido, placa de identificação a brilhar. O novato abanou o saco das provas. Mas o que é isto tudo? Callan sorriu. É sobre ensinar-lhes o lugar deles. O homem finalmente falou, as palavras suaves como a sombra de uma lâmina. Tenha certeza de que conhece o meu? O que aconteceria quando ele lhe mostrasse? Cela de detenção, banco frio, risos ainda mais frios. Boyd filmou um vídeo vertical tremido para piadas posteriores. Diz, X, disse ele. Talvez te tornemos famoso. Os nós dos dedos do homem eram âncoras calmas sobre os joelhos. Callan entrou, pavoneando-se,
com uma arrogância feita de uniformes e anos sem consequências. Tem sorte, disse ele. Fui leve. Podia ter sido pior. Inclinou-se para perto. Qualquer comentário inteligente e acrescentamos resistência à autoridade. O homem olhou para o vidro espelhado e viu dois agentes, uma câmara e a sua própria paciência a olhá-lo de volta. Lembrou-se do conselho do pai. Escolhe o teu minuto, não o desperdices. O trinco fez um som metálico. Um funcionário judicial espreitou. O juiz Álvares está atrasado. Um juiz visitante abrirá a sessão da manhã. Kellan sorriu com superioridade. Perfeito. Ouvidos frescos. Puxou as algemas, fingindo verificar o ajuste, na verdade, castigando os pulsos. Comportas-te como se fosses alguém, disse ele. Pessoas como tu dizem que são advogados, médicos, senadores, astronautas, o que quer que funcione na internet. Boyd riu-se. Talvez ele seja o governador. O homem observou uma partícula de pó subir, cair, subir silenciosa, deliberada, inevitável. Nome? Perguntou Kellan. O silêncio respondeu. Como queiras, disse Kellan. Em breve terás um número. Piscou o olho para a audiência fantasma. Tragam a estrela. Sala de audiências A. Madeira, da cor de chá velho. Um juiz temporário, o juiz visitante Harold K. Vance, estava sentado, magro e pálido, com os óculos pousados como um veredito. Chame o caso, disse ele. A procuradora, Erin Lyle, levantou-se. O Estado contra John Doe. Invasão de propriedade. Conduta desordeira. Resistência à prisão. Prossiga, disse o juiz Vance. Kellan subiu ao banco das testemunhas com a confiança de um homem que ensaiara mentiras até elas parecerem orações. Encontrei o arguido a tentar forçar uma entrada de segurança, disse ele fluentemente. Recusou identificar-se, tornou-se verbalmente agressivo e tentou passar por mim. Usei força mínima. Mostrou um vídeo que começava a meio da confusão. Sem aproximação, sem insultos, apenas caos. A câmara corporal teve uma avaria antes disso, acrescentou, tão lastimoso como um menino de couro. Temos tido problemas com essa unidade. Boyd endireitou-se, pronto para confirmar o guião. A procuradora assentiu. Agente Kellan, o arguido alegou ter alguma função fraudulenta. Kellan sorriu. Oh, ele insistiu que era importante. Não quis dizer o quê. A jogada clássica. O homem estava sentado à mesa da defesa, algemado, com uma postura precisa, os olhos no selo acima do estrado. O juiz Vance espreitou por cima dos óculos. Arguido, terá a oportunidade de falar. O sorriso de Kellan aguçou-se. Ele já falou que chegasse lá fora. O relógio fazia tic-tac. Uma funcionária mastigava uma caneta, com a testa franzida por uma memória que ainda não conseguia agarrar. Quanto tempo pode uma mentira manter-se de pé quando o chão começa a inclinar-se? Descreva os documentos, disse a procuradora. Kellan obedeceu, ansioso. Papel timbrado judicial, números de processo, memorandos internos, claramente roubados. Ele dirigia-se para portas restritas. Gesticulou em direção ao saco com os papéis. Consegue-se sentir a intenção. O juiz Vance assentiu, ávido por ordem. E o comportamento dele? Errático, disse Kellan. Olhos selvagens, não cooperante. Alegou discriminação para desviar as atenções. A assistência na sala agitou-se. O guião familiar a acalmar velhos preconceitos. A procuradora perguntou. Na sua formação, as pessoas fingem identidades para se infiltrarem no tribunal? Semanalmente, disse Kellan, com voz justiceira. O homem à mesa olhava para suas páginas carreiras de outras pessoas, destinos de outras vidas amarrotadas por mãos descuidadas. Inspirou devagar, expirou mais devagar. Algo a acrescentar? Perguntou o juiz Vance. Apenas que ele me disse que era alguém, disse Kellan.
Os alguém verdadeiros não falam assim. Alguns riram-se. As mãos algemadas do homem mal se moveram, mas a maré mudou. Pedimos prisão preventiva, disse a procuradora. Risco para a segurança pública. O juiz Vance pareceu satisfeito com um laço bem atado, mas os laços podem esconder fios. Agente Boyd, disse a procuradora, testemunhou o encontro? Boyd levantou-se, hirto como goma. Sim, meritíssimo. O arguido tentou contornar a segurança. O agente Kellan usou contenção e profissionalismo. Ele não mencionou a filmagem, as piadas, o empurrão destinado a humilhar. Outro agente Rainey ofereceu a mesma melodia. Não cooperante, tom agressivo, escalada por parte do arguido. A funcionária com a caneta parou a meio da mastigadela, um fio a puxar-lhe na memória. Ela já tinha visto aquele homem antes. Onde? O juiz Vance virou-se para a mesa da defesa. Arguido advogado? O defensor público, nomeado há 5 minutos, remexia em papéis, sobrecarregado. O homem tocou-lhe na manga. Permissão para me dirigir brevemente ao tribunal, meritíssimo, disse ele, a voz como uma nota afinada. O juiz Vance hesitou. Kellan sorriu com superioridade. Deixa-o falar, sussurrou ele a Boyd. Cavar a própria cova. O homem levantou-se, as algemas a tilintar suavemente. Apenas para clarificar o âmbito do que foi dito, acrescentou. A sala inclinou-se para ouvir. Quando a verdade entra em pés silenciosos, alguém a ouve ao princípio? Kellan levantou o telemóvel. O vídeo cortado para a violência, despido da sua gênese, encheu o ecrã. Ouviram-se suspiros da assistência ao verem uma luta sem contexto. Ali está, disse Kellan. Comportamento ameaçador. Eu respondi. Câmara corporal? Perguntou o juiz Vance. Avaria, repetiu Kellan, os olhos largos de arrependimento ensaiado. Estamos a preencher um relatório de equipamento. Entregou um formulário de participação preenchido com a data de ontem. A procuradora assentiu, como se uma profecia se tivesse cumprido. O homem olhou para o ecrã, depois para o fresco no teto de uma figura de olhos vendados a segurar uma balança equilibrada. A justiça é paciente, costumava dizer a avó dele, mas nunca se esquece. Ele virou-se ligeiramente, reparando na câmara de vigilância da cúpula do tribunal, no canto pequena, vigilante, implacável. A paciência não se esquece, ela grava. Meritíssimo, disse o homem, tom firme, dicção cirúrgica, 2 breves pontos. Primeiro, a regra federal de prova 106 permite a introdução de materiais relacionados para evitar impressões enganosas. Segundo, este tribunal mantém vigilância sobreposta, degraus da frente, vestíbulo, detetores de metais com retenção de arquivos redundante e cópias de segurança automáticas externas. A caneta da funcionária partiu-se entre os seus dedos. Ela conhecia aquela cadência. Tinha escrito esse memorando no último trimestre. O juiz Vance inclinou-se para a frente. Como conhece as nossas políticas de retenção? O homem inclinou a cabeça. Familiaridade profissional. Ele leu isso online, murmurou Kellan. O homem continuou. Solicito ordens de preservação imediatas para todos os ângulos de câmara das 8h30 às 9h15, incluindo metadados e registros de auditoria. Adicionalmente, exijo a extração de quaisquer carregamentos automáticos da câmara corporal que ocorram a intervalos de 60 segundos, mesmo durante alegadas avarias. A procuradora engoliu em seco. Poucos arguidos citam registros de auditoria. Quem é você? Perguntou o juiz Vance. Os olhos do homem roçaram a placa de bronze perto do estrado. Alguém cujo trabalho depende das suas câmaras. Fez uma pausa. Posso aproximar-me? Caiu um silêncio. A que distância está um segredo de ser revelado quando a sala já está no limite? O oficial de justiça abriu uma porta lateral
e um porta-fatos chegou, como se convocado pela gravidade. A funcionária tinha corrido, pálida com a verdade que despontava. O homem desabotoou o blazer com as mãos algemadas, desajeitado, mas inabalável. A voz do oficial de justiça cortou o ar. Todos de pé, todos se levantaram por instinto. O homem passou para trás do estrado, a porta lateral abrindo-se como os bastidores de um palco, e do porta-fatos ele tirou uma toga preta com um rebordo fino e digno. A sala congelou numa única inspiração. Ele vestiu a toga, o tecido a assentar como história. A garganta do oficial de justiça moveu-se. A sessão está aberta. Preside o honorável juiz Malik Grant. As exclamações detonaram. Alguém deixou cair uma caneta. Soou como um malhete. A arrogância de Kellan evaporou-se em giz. O juiz Vance, já meio levantado, vacilou, compreendendo tarde demais que estivera a aquecer um lugar que pertencia ao homem que ele rotulara de Doi. O juiz Grant pegou na placa de identificação caída do posto da funcionária Grant, C. Malik, e colocou-a à sua frente com calma cerimônia. Obrigado por tomar conta da minha sala, juiz Vance, disse ele, uniformemente. Eu trato disto a partir daqui. O rosto de Kellan drenou para a cor de menta das paredes de hospital. O pé de Boyd batia uma tatuagem maníaca. A procuradora olhava fixamente, como se tivesse descoberto que a gravidade era opcional. O juiz Grant olhou para o seu pulso ferido e depois para o selo lá em cima. Agente Kellan, disse ele, permaneça de pé. As palavras aterraram como pesos. Kellan tentou responder, as vogais ficaram presas. Há 2 horas, continuou Grant. O agente testemunhou sobre um invasor. Citou-o, troçou dele, atribuiu-lhe um lugar. Bateu levemente no saco de provas. Vamos revisitar o lugar. Ele acenou à funcionária, agora a tremer para o pacote de vigilância. Múltiplos ecrãs iluminaram a sala de audiências como um céu de tempestade prestes a rebentar. Kellan vacilou. Boyd sussurrou. Finge-te burro. A procuradora, subitamente pequena, remexia em papéis como se fossem escudos. A assistência inclinou-se para a frente. O oxigênio, um empréstimo comunitário. Agente, disse o juiz Grant, olhos nivelados, antes de carregarmos no play. Deseja alterar alguma declaração? O silêncio amontoou-se nos corredores. Quanto tempo consegue a negação suster a respiração? A filmagem de segurança passou da câmara 7. Grande angular, verdade cristalina. Ali estava a aproximação sem agressão, apenas um homem a caminhar para o trabalho. Ali estava Kellan a pôr-se no caminho, a dar o empurrão, a lançar o insulto como uma pedra a um vitral. O áudio, impiedoso, captou cada palavra. Tu não pertences aqui. Outro ângulo mostrou a bofetada, a torção, as algemas. A assistência murmurou uma batida de vergonha, uma batida de raiva. O juiz Grant parou a imagem. Agente, vê alguma tentativa de forçar a segurança nestas imagens? Kellan olhava fixamente para um universo diferente onde a lente nunca pisca. Nenhuma resposta. Grant tocou num tablet. Agora, a sincronização automática da câmara corporal. Carregamentos a cada 60 segundos, independentemente da avaria reportada. A sala de tribunal ouviu a gabarolice anterior de Kellan, gravada na perfeição. Ensinar-lhe o lugar dele. A avaria tinha sido apenas uma história a tentar fugir à nuvem. Grant fechou o tablet gentilmente, como se guardasse uma lâmina de volta na bainha. Durante 6 meses, disse ele, a voz como águas profundas. Coordenei com o gabinete do procurador dos EPAs e a divisão de direitos civis do FBI sobre padrões na sua unidade paragens, uso da força, queixas, resoluções. Olhou de relance para a procuradora, que empalideceu. Os eventos de hoje não são isolados.
Hoje é um holofote. Ele levantou uma pasta grossa com nomes e datas. 47 queixas formais. 432 casos a levantar questões de credibilidade. Arquivamentos. Declarações suprimidas. Acordos. Os papéis abriram-se em leque como um mapa de danos. Kellan descaiu, uma história alta a desmoronar-se. A caneta de Boyd rolou da mesa da defesa, um som ridículo e humano no meio do acerto de contas. Agente, disse Grant suavemente. Você perguntou quem eu era. Eu sou o juiz cujo estrado usou como palco. Eu sou o registro que se lembra. Olhou para a funcionária. Prepare ordens imediatas. Preservar todos os suportes relevantes. Notificar os assuntos internos. Selar os processos de pessoal. Emitir suspensões em casos dependentes do testemunho deste agente enquanto se aguarda a revisão. O malhete pairou. Que acusação encontra uma ferida e a nomeia como verdadeira? Gráficos ergueram-se num cavalete barras e percentagens. Uma cidade traduzida em números que sangravam. Os seus dados demográficos de detenção, disse Grant, o ponteiro firme, mostram 87% de pessoas de cor num distrito que é 42% branco. Uso da força em 63% dessas detenções. 12% para suspeitos brancos. 47 queixas ao longo de 15 anos. A maioria sem fundamento. Deixou a palavra pairar, pesada de negligência. Vejo as mesmas frases nos seus relatórios. Agente errático, não cooperante, tom agressivo. Frases que se tornaram uma palavra passe para destrancar a porta para a dor. Virou uma página e o livro Caixa Financeiro, milhões em indemnizações. Dinheiro público a pagar os juros das suas escolhas. A assistência estava sentada, imóvel como pedra. Uma mulher ao fundo limpou uma lágrima com a manga e depois endireitou os ombros. Isto não é apenas má prática, disse Grant. Isto é um padrão. A garganta de Kellan fez um clique, como um trinco preso. A verdade, implacável, continuava a puxar. Grant baixou o olhar para a nódoa negra que florescia na sua própria bochecha e depois ergueu-o para o distintivo no peito de Kellan. Chamou-me miúdo à porta da minha própria sala de tribunal, disse ele, em voz baixa. Disse-me que eu não pertencia aqui. Respirou uma vez, medido. As ações têm consequências. A frase chegou como um trovão após o relâmpago. Por agressão qualificada, por agressão a um oficial judicial, por privação de direitos sob a capa da lei, por perjúrio sob juramento. Este tribunal declara o culpado. A procuradora sentou-se muito quieta, como se qualquer movimento pudesse estilhaçar o ar. Os joelhos de Kellan cederam. Boyd olhava fixamente para o chão, para um arranhão na madeira, que nunca antes se parecera com um acerto de contas. Grant ergueu o malhete. Pelas acusações de agressão qualificada, fica detido sob custódia federal por 25 anos. O som que se seguiu o malhete em carvalho não foi meramente madeira contra madeira. Foi uma porta a fechar-se, uma cidade a exalar, um livro de contas a começar a equilibrar-se. Lá fora, as sirenes uivavam, não como uma ameaça, mas como uma convocatória para a papelada, para o processo, para o rescaldo. Cá dentro, o silêncio soou como um sino a fazer uma última pergunta. O que muda agora? 6 meses mais tarde, o tribunal vibrava com uma eletricidade diferente. O relatório do painel de revisão grosso, como uma bíblia de inverno, reabriu 432 casos. Alguns foram arquivados. Alguns foram julgados novamente. Alguns devolveram pessoas às suas famílias, com pedidos de desculpa, tardios e imperfeitos, mas reais. 12 agentes demitiram-se. Outros enfrentaram acusações que outrora pensaram pertencer apenas a estranhos. Foi implementada
nova formação, direitos constitucionais, desescalada, registros de auditoria que não podiam ser avariados. Conselhos de supervisão comunitária começaram a reunir-se em salas que nunca antes os tinham acolhido. As placas de identificação mudaram, as políticas também. A cidade pagou indemnizações diretamente do orçamento do departamento, ligando dólares a decisões, dor à contabilidade. No átrio, uma fotografia emoldurada da Câmara 7 mostrava o momento em que um empurrão encontrou um futuro que não conseguiu parar. Por baixo, uma pequena placa dizia: aqui, a justiça lembrou-se de si mesma. O juiz Malik Grant falou numa faculdade de direito, dizendo aos estudantes que paciência não é passividade, é preparação. Escolham o vosso minuto, disse ele. Não o desperdicem. O oficial de justiça que o anunciara naquele dia ensinava agora aos recrutas como falar com a toga, mesmo quando a toga não está visível. A funcionária que partira a caneta tornou-se a administradora de um programa de integridade de todo o tribunal. Quanto a Kellan, ele aprendeu a forma do tempo sob luz federal, o sabor de um relógio que não se apressaria por ele. Escreveu 3 cartas de desculpa. Grant leu-as todas e depois colocou-as num ficheiro com a etiqueta remorso, uma pasta a que era permitido existir, mas nunca apagar. Lá fora, o sol da manhã regressou aos degraus, quente como uma promessa. As pessoas subiam, carregando os seus casos como lanternas frágeis. Por cima das portas, as palavras de bronze continuavam a brilhar. Justiça igualitária sob a lei. Hoje, pareciam menos um desejo, mais um trabalho. Partilhem esta história, costumava dizer a funcionária aos visitantes, meio a sorrir. Todo o sistema precisa de testemunhas. E se alguém perguntasse como um homem algemado se tornou o homem com o malhete, ela acenava em direção à Câmara 7 e dizia: porque a verdade foi paciente e porque alguém escolheu o seu minuto. Que minuto escolheremos a seguir? E